Olá, eu sou Rodrigo da Cunha Pereira, advogado, professor de Direito de Família e Sucessões. E hoje eu vou falar um pouco sobre os contratos em Direito de Família, né? Na verdade, o Direito de Família está cada vez mais contratualizado. Isso em razão de uma evolução geral do Direito de Família, em que as pessoas têm mais liberdade. O Estado interfere menos na vida das pessoas e, portanto, o respeito à autonomia privada, à autodeterminação, isso acaba gerando particularidades no direito de família que acabam desaguando em contrato, né? Então eu vou falar sobre alguns contratos. O contrato de namoro, o contrato de união estável, pacto antenupcial e até mesmo pacto pós-nupcial. O que é isso? Contrato de geração de filho, contrato de união estável, né? Então, antes de falar sobre cada um desses contratos, vamos ver o que é um contrato. Contrato, como vocês já sabem, só para encadear o raciocínio, é um acordo de vontades criador de direitos e obrigações, né? Além dos contratos que eu falei acima, existem outros. Aliás, se vocês quiserem saber sobre isso, venha participar do meu curso de Direito de Família, onde eu falo de 10 contratos de Direito de Família, né? Bom, é muito importante dizer que o Direito de Família está assim, né, cada vez mais contratualizado, repetindo exatamente para poder frisar isso, né, em razão dessa autonomia e tal. Mas vamos falar então agora sobre cada um desses contratos. Vamos primeiro falar do contrato antenupcial ou pacto antenupcial, que é a mesma coisa. O que é o pacto antenupcial ou contrato antenupcial? Como o próprio nome diz, é aquele que é feito antes do casamento, por meio do qual as partes convencionam sobre as suas regras econômicas e patrimoniais do casamento, estabelecendo o regime de bens para o casamento, e na união estável se chama contrato de união estável, pacto de união estável, né? Que se pode fazer adaptações a um dos regimes de bens previstos na lei. Portanto, o que pouca gente sabe é que eu posso inventar o regime de bens que eu quiser. Então, o pacto antenupcial, eu posso pegar um pouco de um regime, um pouco de outro e criar um regime próprio. Isso vem desde o Código Civil de 1916, foi repetido no Código Civil de 2003, que diz: é lícito aos nubentes estabelecer o que lhes aprouver, o que se lhes aprouver sobre o casamento. Então é isso. E, obviamente, que esse pacto antenupcial ele tem que ser feito por uma escritura pública. E, se feito por escritura pública, ele deve ser levado ao cartório de registro civil, juntamente com o casamento, ali quando se pede aquela lista de documentos para o casamento, estabelecendo esse pacto antenupcial. Difícil estabelecer esse pacto antenupcial porque é um assunto chato, é um assunto que ninguém gosta de falar, porque todo mundo que fala de pacto antenupcial, quando começa-se a falar de pacto antenupcial, parece que está querendo ou dar golpe do baú ou evitar o golpe do baú. Mas é uma conversa necessária. Falar sobre o pacto antenupcial é muito importante. É isso que vai fazer, inclusive, o casamento dar mais certo. As pessoas não podem casar com alguma coisa engasgada. Tem que falar, tem que treinar. Usar a nossa arma mais poderosa, que é a palavra. Isso que a gente aprende com a psicanálise, né? Somos sujeitos da fala, na palavra, e é aí que nós vamos nos constituindo como sujeito. Bom, então, esse é um dos mais comuns contratos em direito de família, que é o pacto antenupcial. O segundo, que é uma expressão que eu criei, que chama pacto pós-nupcial. Na verdade, é uma mudança do regime de bens. Isso só foi possível a partir do Código Civil de 2002, quando quebrou-se o princípio da imutabilidade do regime de bens, e aí pode se mudar. E para fazer o pacto, para poder mudar esse regime, tem que ser, por enquanto, tem que ser judicialmente, de acordo das duas vontades, claro, e aí você vai mudar e fazer um outro. Isso, portanto, é um pacto pós-nupcial. E aí você pode, nós temos uma polêmica nessa mudança do regime de bens, que é o pacto, em que se faz um pacto antenupcial. Isso vale a partir daquela mudança, tem efeito retroativo, quer dizer, ex tunc ou ex nunc. Então, essa é uma polêmica que ainda não está totalmente consolidada, mas a tendência jurisprudencial é de que só vale dali para frente. Claro, né, gente? Cada caso é um caso. Por exemplo, se você vai mudar
do regime da separação de bens para o regime da comunhão universal de bens, não adianta falar que é dali para frente, porque se pega todos os bens e mesma coisa ao contrário. Bom, isso é só um exemplo de mais um contrato. Vamos então para um terceiro contrato, esse é um contrato novo, eu talvez tenha sido um dos primeiros a fazer esse contrato de geração de filhos, que é um contrato expresso ou tácito entre um homem e a mulher, ou entre duas pessoas para gerar um filho, né, formando apenas uma família parental, sem que daí decorra uma relação amorosa ou conjugal. Com o desenvolvimento das técnicas de engenharia genética, tornou-se possível estabelecer essas parcerias de paternidade, maternidade, formando apenas uma família parental. A diferença em relação às demais famílias é que, em vez de se escolher um parceiro para uma relação amorosa ou conjugal, escolhe-se um parceiro apenas para compartilhar a maternidade ou paternidade por meio da combinação de um ato reprodutivo, na maioria das vezes por técnicas de reprodução assistida. Mas, atenção, há uma grande questão hoje no direito, que é como se faz essa reprodução. Sabe-se que as técnicas de reprodução em laboratório elas são muito caras. Então é possível, como é que é essa história da reprodução caseira, né, da inseminação caseira? Tem gente que faz e dá certo, tem gente que não faz e dá certo. Mas alguns laboratórios, talvez pelo lobby dos laboratórios, dizem que é muito perigoso. Eu desconfio um pouco disso, né? Porque, claro, que tudo tem um conteúdo econômico, então eu não vejo problema e não há nenhum impedimento, embora o Conselho Federal de Medicina tenha algumas regulamentações para essas técnicas de reprodução assistida. Então, essa inseminação caseira, não há impedimento. Tem gente que faz. E para fazer esse contrato de geração de filhos, que forma uma família conjugal, que tem até um nome, que se chama família coparental ou coparentalidade. Né? Se alguém quiser saber um pouco mais, pode dar uma lida lá, pode visitar o site, né? Faz um Filho Comigo, pode dar uma lida no meu livro, Direito das Famílias, que eu falo um pouco mais sobre isso, e também no meu curso, Direito de Família, Teoria e Prática, onde a gente elenca mais contratos. Bom, aqui eu estou apenas desfilando, fazendo um elenco de alguns contratos. Eu escolhi 5 para essa aula, mas tem muito mais. Mas o importante é nós entendermos essa tendência do direito de família, né? E os contratos podem ser vários outros, mas aqui eu estou listando esse. Vamos então para o quarto contrato, que é uma polêmica também, um contrato de namoro, que na verdade é uma declaração de vontade de duas pessoas, pode ser homem, mulher, para estabelecer que aquela relação é apenas um namoro. Embora isso pareça óbvio e desnecessário, tornou-se em muitas situações conveniente fazê-lo em razão da linha tênue que tem entre namoro e união estável. Essa linha tênue ela é muito perigosa, porque não se tem uma definição clara, né, disso aí. É como o padrasto e madrasto, padrasto e pai socioafetivo, uma linha tênue entre essas duas categorias. Isso é a polêmica, são as decorrências naturais das novas famílias que nós vamos nos adaptando, né? Porque essas mudanças culturais, mudança de família, liberação dos costumes sexuais, elas vão alterando esses comportamentos. Por exemplo, no caso da união estável e namoro. Porque antes, quando não tinha essa liberação desse costume, tinha relação sexual, era união estável. Aliás, nem chamava união estável, era concubinato. Né? E hoje nós temos uma grande dificuldade de estabelecer isso. Por exemplo, pode ser que namoros, aquilo que distinguia antes, namoro, tem filho, é união estável? Não necessariamente. Namorados, às vezes, têm filho sem planejar. E vive junto, às vezes, união estável não vive junto. Né? Em razão disso, e por mais que pareça desnecessário, tornou-se um instrumento de proteção à vontade das partes. Então, é importante deixar bem claro que tal relação não se constitui uma família, embora possa até ser uma preparação para constituir uma família. É polêmico essa história do contrato, tem gente que diz isso vale, não vale, tem eficácia, não vale. Eu tenho feito na minha clínica do direito, no meu escritório de advocacia, né? E aí, em tal declaração, ou nesse contrato, você pode estabelecer
que se o namoro se transformar em união estável, essas regras patrimoniais, elas já ficam desde já estabelecidas. É separação de bens ou comunhão parcial de bens, ou a regra que quiser. Ou mesmo num regime próprio e particularizado. Então, muito importante que as pessoas façam isso. É um pouco ridículo, né? Fazer contrato de namoro é quase que o anti-namoro. Imagina você está namorando e vai fazer um contrato de namoro, olha que falta de romantismo, né? Eu diria até que isso é o anti-namoro. Mas quando nós, advogados, nós somos procurados para dar segurança e garantia às relações. E fazer isso é uma garantia a mais. Garantia total? Não, não existe garantia total. Garantia máxima, né? Garantia total é só que nós vamos morrer. E o último contrato é o contrato de união estável. É o contrato em que se disciplina os efeitos pessoais e patrimoniais da união estável, que é semelhante ao casamento no seu conteúdo, mas diferencia-se em razão da forma, né? Por exemplo, no casamento exige a formalidade e solenidade. Na união estável não há exigência dessa formalidade. Pode ser inclusive tácito, como acontece com a maioria das uniões estáveis, que as pessoas não fazem contrato. Então, gente, a união estável, o contrato de união estável, ele não é muito comum no Brasil. Ele vem crescendo em razão da constituição de novas famílias, né? Então, é importante pensar que esta união estável, de preferência, é bom fazer um contrato. Se não fez, a lei faz esse contrato, o contrato tácito, e entra, no caso, quem não faz, tem automaticamente o regime da comunhão parcial de bens. Regime da comunhão parcial de bens significa que todos os bens que foram adquiridos na constância da união estável a título oneroso serão partilháveis. Estão fora, portanto, os bens adquiridos a título gratuito, que é herança, doação e subrogação. Né? Subrogação é alguma coisa que entrou no lugar da outra em sua substituição. Então, se não fez contrato, se você não teve a liberdade ou a prudência de escolher, a lei escolheu por você, que é o regime da comunhão parcial de bens. É um regime justo, né? Porque é um regime que as pessoas entram, vão constituir um patrimônio junto, em comum, e ali o que constituiu em comum vai ser partilhado. Eu acho justo, é um regime, inclusive, na prática, o que é mais comum. E mesmo algumas pessoas que fazem um contrato, muitas delas fazem o contrato da união estável, mas fazem também mistura da união estável, do regime da comunhão parcial com o regime da separação, né? E uma questão que se coloca, e que muita gente tem dúvida, é como fazer esse contrato de união estável. Bom, não tem uma forma legal, mas ele pode ser feito por escritura pública ou pode ser feito particular. Primeira polêmica, ele tem efeito retroativo? Por exemplo, olha, eu estou em união estável há 10 anos, mas eu só resolvi fazer esse contrato hoje, né? E eu vivi até aqui 10 anos sem ter um contrato expresso, portanto era comunhão parcial de bens. A partir daqui eu quero que ele seja da separação de bens. A maioria das decisões entende que nesses casos, porque direito de família a gente sabe, gente, cada caso é um caso. Nesses casos ele não tem efeito retroativo, né? Porque muitas vezes ele é feito para fraudar. Por exemplo, estou há 10 anos e alguém coloca, olha, eu só ficarei com você se for pelo regime da separação total. Ou assina esse contrato, ou eu separo. Eu não quero separar, eu assino. E depois de mais 10 anos, o casamento acaba, a união estável acaba, e eu posso reivindicar isso, né? Em geral, os tribunais têm anulado, tornado ineficaz esse contrato. Então, essa é uma das polêmicas principais do contrato de união estável. Ele tem efeito retroativo ou não? Ou seja, ele tem efeito ex nunc, né? E porque isso para evitar fraudes nesses contratos, né? Então é muito importante que se faça um contrato, porque o contrato vai deixar clara aquela relação. Por que não fazer o contrato? Mas as pessoas têm dificuldade disso, né? De estabelecer as regras econômicas daquele contrato, mas é importante que se faça um contrato. Então é isso, gente. Esses são os 5 contratos em síntese, mas tem muitos outros.
No meu curso, de Direito de Família, Teoria e Prática, eu falo de 10. Falo, inclusive, de pacto de fidelidade, né? E aí vai da criatividade, da inventividade e de como a vida vai nos mostrando. Pode ser que chegue no meu escritório, no seu escritório, para fazer um pacto, um contrato de algo que você nunca pensou. Você vai deixar de fazer aquilo? Não, nós advogados, é o que eu sempre digo, nós temos que ser criativos e inventivos. O direito é isso, o direito, a riqueza do direito é isso, ele não está amarrado na literalidade da lei. E aí que ele tem todo um sistema, toda uma compreensão, e nós devemos entendê-lo acima disso, porque, em síntese, o direito ele tem que proteger a essência e não a formalidade que o cerca, né? O que vale do direito é a essência e não a formalidade. A formalidade é para proteger a essência. Mas se não tem essência, para que tanta formalidade? Mas vamos, às vezes, fazer uma formalidade, um contrato, por exemplo, para preservar essa essência. Bem, é isso aí, gente. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, ative o sininho. Você vai poder assistir esse vídeo também no Facebook ou Instagram. Em todas as redes eu tenho disponibilizado bastante conteúdo gratuito. Aproveito também para convidar você para conhecer a minha Clínica do Direito, que é um escritório de advocacia que tem uma metodologia que eu desenvolvi ao longo de quase 4 décadas de advocacia, que une a prática jurídica à psicanálise. Ou seja, eu busquei no discurso psicanalítico uma compreensão mais aprofundada do direito para entender esse nosso dia a dia, né, de como a subjetividade perpassa o tempo todo a objetividade dos atos e fatos jurídicos e com o objetivo de tratar de forma mais humanizada os temas do direito de família. O link com mais informação está na descrição desse vídeo. Se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão de tema a ser abordado nos próximos vídeos, deixa aqui o seu comentário. Eu gostaria de saber também o que vocês acharam desse conteúdo e como pensam e o que pensam sobre essa ideia da contratualização do direito de família. Até a próxima!